Olá a todos, eu sou a Beatriz Carvalho, sou nutricionista, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e vou conversar com vocês hoje sobre a terapia nutricional nas instituições de longa permanência de idosos na Covid-19. Então, eu quero agradecer ao CRN4 o convite por estar fazendo essa aula e espero estar ajudando nas instituições de vocês. Então, nós estamos aí diante de um grande desafio, né, do desafio do século, que é o novo coronavírus, o Covid-19, um vírus que a gente ficou conhecendo em dezembro de 2019, então nós conhecemos muito pouco ainda sobre esse vírus, né? Estamos em maio de 2020, e o que a gente sabe é que é um vírus que tem uma transmissão muito rápida, né? É uma alta taxa de contaminação e também que uma das populações que tem maior número, uma alta taxa de letalidade é a população de idosos. A gente vem aprendendo, né, sobre o vírus com os países que já foram o epicentro da pandemia. Então, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde ela emitiu uma nota dizendo que metade das mortes que aconteceram na Europa foram em instituições de longa permanência de idosos. Então, a gente vê aí situações muito dramáticas, essas situações dos idosos espanhóis, que a polícia só encontrou os corpos desses idosos, não encontrou mais nem os funcionários lá. No Brasil, a gente já vem acompanhando alguns casos, algumas situações que estão sendo complicadas e que a gente vem tendo instituições assim com uma taxa de óbito alta também. O que a gente percebe que uma vez quando o vírus entra na instituição, a transmissão é muito rápida. Então, por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro evitando que esse vírus entre nessa instituição. Acho que esse é o que a gente pode fazer de melhor pelas nossas instituições, é trabalhar, né, em evitar. E aí a gente faz essa pergunta, por que o idoso, né? Por que o idoso ele é a população de risco para essa pandemia? Então, a gente sabe que o envelhecimento é um processo normal do organismo, todo mundo vai envelhecer. A gente envelhece de várias maneiras, né? A gente escolhe a maneira. Hoje a gente tem que se perguntar como é que eu quero envelhecer. Então, a gente sabe que o envelhecimento é um processo normal do organismo, é fisiológico, mas que vão acontecendo uma série de alterações, né, no nosso organismo à medida que a gente envelhece. Então, assim, a gente tem idosos que envelhecem de uma maneira que vão preservando a sua funcionalidade, outros nem tanto, são mais dependentes, fazem infecção de repetição, toda hora são hospitalizados. Alguns idosos, por situações econômicas, sociais, eles acabam tendo uma vida mais dura e aí tem um envelhecimento, né, mais complicado. Mas é importante a gente levar em consideração que uma vez que o idoso ele é contaminado pelo coronavírus, ele acaba essa infecção provocada, ele precisa responder a ela. Então, o idoso que tem maior funcionalidade, ele vai responder melhor a essa infecção. Tá? A gente tem outra questão também que acomete também uma boa parte dos idosos, que é a obesidade. E a obesidade também acaba sendo um grande fator de risco, tanto em pessoas novas quanto pessoas idosas, para a questão do índice de mortalidade pelo coronavírus. Então, o risco, a gente sabe que as comorbidades de risco para o Covid são hipertensão arterial, diabetes mellitus, TPOC, coronariopatias e a própria obesidade pela questão de inflamatória que ela provoca. E aí a gente vai vendo, né? A maior parte dos nossos pacientes, nossos residentes nas instituições, eles têm essas patologias, né? A maior parte dos nossos idosos, eu atribuo também a alta taxa de letalidade que o Brasil está tendo, principalmente no estado do Rio, à falta de investimento em atenção básica. Tá? É um dos motivos também que você acaba desenvolvendo todas essas doenças, porque as pessoas acabam se alimentando mal ao longo da vida e envelhecem mal. Essa é a nossa realidade nesse país. E aí a gente também trabalha em geriatria, um termo que a gente chama que é
a fragilidade, né? O idoso frágil. Então, a Linda Fried, em 2001, fez esse significado, né, do que seria o fenótipo da fragilidade. Então, a fragilidade é aquele idoso que tem um resultado de alterações fisiológicas e biológicas associadas com a idade, os mais velhos, e que podem ser resultado de uma ou de diversas doenças. Então, ele tem uma patologia, aquela patologia coloca ele num estado de mais frágil. E quem é aquele idoso frágil? O idoso frágil é aquele que é mais dependente, a maior parte é institucionalizada, tem maior número de quedas, tem infecções de repetição, uma hospitalização frequente, recuperação lenta e uma alta taxa de mortalidade. E é o idoso que, acometido pelo coronavírus, ele não vai ter essa funcionalidade que eu falo para vocês, para ele poder reagir na grande maioria. Tá? E é o idoso que a gente encontra nas nossas instituições. Então, esse é o grande problema. Por isso que as nossas instituições elas acabam sendo um local de grande risco para a contaminação do Covid, nessa pandemia, né? Os sintomas de Covid são vários, a gente sabe que são tosse, febre, cansaço, dificuldade de respirar, nos casos mais graves, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um sintoma que acontece muito, que é a alteração no paladar e olfato. Então, a gente tem pessoas que já estão curadas e falam assim, eu perdi completamente o meu paladar, ainda não tenho. Então, isso é um fator de risco de estado nutricional muito importante, que a gente tem que estar monitorando, que a gente tem que estar atento. E a palavra que a gente tem hoje na instituição é vigilância. Tá? Então, a gente tem que vigiar o tempo inteiro para esse vírus não entrar na nossa instituição. A gente tem que seguir todas as normas técnicas, a gente tem que seguir ao momento que o nosso manual de boas práticas, os nossos POPs, eles precisam sair do papel, eles precisam ser implementados. Os nossos colaboradores, a gente precisa conscientizar esses colaboradores que eles precisam seguir todo o protocolo de higiene para entrar na instituição, assim como também as nossas mercadorias só entram na instituição, as mercadorias que a gente recebe, né, só entram na instituição depois de estarem higienizadas. Então, é importante a gente seguir isso, é importante ter atento que, primeiro caso, alguém que está ali dentro daquela comunidade, daquela instituição, né, seja funcionário, seja idoso, primeiro que tiver sintomas, que entrar em contato com a equipe de vigilância de saúde do município, para que ela possa estar orientando, para que ela possa até estar indo à instituição e verificar a presença de surto e verificar os equipamentos. Tá? Então, a gente precisa acreditar nas nossas instituições e a gente precisa ter essa atenção. Então, a palavra é vigilância constante, o tempo inteiro. Vigilância nutricional, então é importante como é que a gente vai vigiar esse paciente, né? A gente tem que ter vigilância em tudo, principalmente na parte nutricional. Então, a gente tem aí algumas recomendações. Então, o CFN autorizou que seja feita a consulta remota até 31 de agosto, né? Ele emitiu umas boas práticas para a atuação do nutricionista na pandemia e ele recomendou imediata suspensão de todos os atendimentos que possam ser suspensos. É lógico que um caso muito grave, um caso que você se sente insegura de tomar uma decisão, você vai usar o EPI adequado e vai até esse idoso. Mas aquela visita diária do nutricionista para saber se está tudo bem, a avaliação nutricional, isso tudo está suspenso nesse momento. O que não quer dizer que o profissional de nutrição não precise ir à instituição. Ele vai à instituição porque ele é o RT, principalmente se ele for o RT, e ele é responsável para estar atuando na questão da implantação dos POPs e do Manual de Boas Práticas. E aí a gente faz essa pergunta, como é que a gente vai avaliar se a gente não pode entrar em contato com esse idoso, né? Então, a gente está vivendo um momento que a gente está se reinventando. Então, o CRN4 veio ajudar a gente com uma nota técnica específica para o nutricionista das ELPIs, e ele fala o seguinte, que se a avaliação nutricional completa não for possível, é importante que a gente vá acompanhando a aceitação da dieta, a avaliação física dos idosos, em conjunto com a equipe de saúde do local, com os técnicos, com os cuidadores.
Então, mais do que nunca, é o momento da gente estar trabalhando em equipe. E aí a gente vai trabalhando com os técnicos e cuidadores que estão diretamente ligados a esses idosos. Então, a gente tem um instrumento, tá? Que é um instrumento considerado de screening, que é a minha avaliação nutricional reduzida, tá? E a MNA reduzida é um instrumento padrão ouro para a gente estar avaliando os idosos e é um instrumento de screening nutricional. Então, ele pode ser aplicado por qualquer profissional. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente, enquanto nutricionista, a gente pode estar ouvindo, colhendo dos cuidadores e dos técnicos como é que está essas perguntas que a gente tem da MNA e treinar esses técnicos para estarem fazendo a aferição da circunferência de panturrilha, lembrando que a fita ou a trena tem que ser bem higienizada se for passar de um idoso para o outro, tá? Mas a gente pode estar colhendo e fazendo essa minha avaliação nutricional, principalmente quando ocorre uma suspeita, né, dentro da instituição e esse idoso vai ficar em isolamento nessa própria instituição, ou então a gente encontra um caso em que o idoso retorna à instituição após uma internação hospitalar. Então, é importante a gente estar fazendo essa avaliação, tá? Outra avaliação que a gente vai fazendo no dia a dia, avaliação das bandejas. Então, a própria copeira vai te sinalizando, olha, o idoso tal não se alimentou. Então, a gente está atento a isso, né? Como é que estão voltando essas bandejas do refeitório, das refeições? Uma coisa que eu faço muito em domicílio, que pode ajudar nesse momento, a foto do antes e do depois. Então, às vezes, a gente está com pacientes que tem uma dificuldade tão grande de se alimentar, inapetência tão grande, que ele acaba deixando muito a alimentação. Ele come muito pouco, então a gente fica na dúvida, o que é esse pouco? Então, quando você tem a foto do antes e depois, você consegue ter essa visão e também você vai fazendo um diário para você ir vendo como é que está aquela ingestão alimentar. As perguntas importantes para a gente estar passando para os cuidadores, para a equipe técnica, né, de técnicos, se o idoso diminuiu a ingestão alimentar, se sim, quais refeições, se as roupas estão mais folgadas, manuseio do idoso, se ele está mais leve, pedir fotos, pedir para falar com os idosos, às vezes pelo celular, uma chamada de vídeo. Então, tudo isso a gente vai se reinventando e usando todos esses artifícios. Uma vigilância muito importante na inapetência, né? Então, a inapetência pode ser um sintoma de Covid? Pode. Tá? O idoso ele vai apresentar os sintomas muito difusos, mas a gente sabe que o isolamento social é ruim para todo mundo, né? E principalmente para essas pessoas que já vivem longe da família. Então, existem pessoas que estão pensando assim, idosos que a família já tem um quadro de demência, então eles começam a achar que a família abandonou. Então, tudo isso pode estar levando a um quadro de depressão e vai levar à inapetência. Então, é importante a gente estar atento a isso. Tá? Essa questão, o próprio isolamento mesmo já vai deixar o idoso chateado, ele já pode entrar no quadro de inapetência. A gente manter aquela vigilância que a gente já tem na ingestão hídrica, em como está a função intestinal, então isso é muito importante. E aí a gente vai ter que traçar a conduta, depois que a gente fizer a minha avaliação nutricional, que tiver sido feito a gente vai feito esse acompanhamento através da equipe de enfermagem, né, conversando com o médico, que também às vezes está acompanhando esse idoso, a gente vai começar a traçar conduta. Então, assim, pacientes que a gente, pela conduta ou pelo próprio screening do MNA, ele está entrando no risco nutricional, a gente precisa iniciar a terapia nutricional oral. Pacientes que a gente já conhece, que já avalia, que é de risco, que piorou, ele pode estar fazendo um quadro de desnutrição. Isso tudo é muito rápido. A gente não pode esquecer que o idoso evolui muito rápido para tudo. Então, a gente também tem que ou aumentar essa terapia nutricional ou então entrar com algum tipo de terapia nutricional oral. Então, é muito importante a gente estar atento para isso, para a gente não perder esse time. A conduta nutricional, nesse momento, ela precisa ser muito eficaz. Tá? Então, é importante isso. E aí, a gente vai trabalhar com sintomáticos, porque essa também já é uma realidade hoje.
Então, o paciente sintomático precisa de um acompanhamento nutricional diário. Então, todo dia eu vou perguntar para a enfermagem, para o técnico, para a minha equipe de apoio, né, como é que está esse residente. Então, o suspeito que ficou na minha instituição, se ele diminuiu a ingestão, eu já vou entrar imediatamente com uma terapia nutricional. Tá? Por quê? Porque eu estou diante de um paciente que pode estar sendo acometido por uma infecção séria. Se ele já entrar desnutrido, ou pior da desnutrição, mais chances eu vou ter que ele vai ter de se recuperar. Então, eu já entro imediatamente com a terapia nutricional se ele perdeu a ingestão. Se ele diminuiu a ingestão. A ingestão normal, a gente vai continuar nesse acompanhamento nutricional diário, porque isso muda muito rápido. Se é uma coisa que a gente aprendeu em Covid, é que tudo muda muito rápido. Covid positivo, o paciente que tem pós-alta do hospital veio foi acometido pela Covid. Diminuição da ingestão alimentar, inicia terapia nutricional. Então, muitas vezes, ele pode voltar do hospital já curado, mas o paladar não voltou. Então, a gente vai tentar fazer o alimento que ele mais gosta e tal, e tentar tá iniciando uma terapia nutricional, até para ele se recuperar de tudo que foi essa internação. Ingestão normal, a gente vai continuar no acompanhamento nutricional. Então, se ele voltou, está mantendo a ingestão normal, mas ele voltou, apliquei o MNA, que é importante aplicar no paciente que retorna do hospital, e ele está no risco nutricional, eu vou iniciar a terapia nutricional, mesmo ele estando com a ingestão normal. Importante a gente ter esse viés. E aí a gente entra nas dietas em si, dieta imunomoduladora. Então, a gente não tem comprovação científica que se eu começar a oferecer aos meus idosos uma dieta imunomoduladora, que eu falo glutamina, arginina, eles vão melhorar, eles não vão pegar coronavírus, né? Eu não tenho não existe comprovação científica nenhuma que isso vai estar protegendo eles do vírus. A única coisa que protege é a gente estar lavando as mãos com água e sabão, usar todos os protocolos de higiene. Então, dieta imunomoduladora não tem efeito imediato. Então, eu não sei se esse idoso ele é imunodeprimido. É diferente de um paciente que está fazendo uma quimioterapia, que você sabe que ele se tornou um paciente imunodeprimido. Então, a gente tem que estar atento ao excesso e às complicações. Então, não é uma prática recomendada. Tá? Vitamina C, a gente sabe da importância da vitamina C como excelente antioxidante, mas também não é importante a gente estar suplementando esses idosos com vitamina C sem necessidade. Importante, sim, a gente estar com uma alimentação balanceada em vitamina C. Isso, sim, é importante. O excesso pode levar a diarreias, dores abdominais e até a formação de cálculo renal. Vitamina D, que foi muito falada por conta de um estudo italiano aí, que não chegou a nem ser publicado, foi um estudo que eles colocaram que muitos idosos com Covid estavam com, muitas pessoas até não eram nem idosos, só estavam com vitamina D baixa. Então, a gente tem que lembrar que a gente trabalhou com a Itália estava no inverno, e durante a quarentena muitas pessoas não tomam sol, então tem essa tendência mesmo. Né? Então, assim, a gente não tem nada comprovado. Eles chegaram a falar que podia a vitamina D determinar uma maior resistência à infecção pelo coronavírus. Então, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável fez algumas objeções em relação a esse estudo. Ela colocou que tinha um estudo com conflito de interesse, não foi feita uma publicação. Então, quando você faz uma publicação, você passa por uma banca e você consegue, né, então, esse estudo ser examinado melhor, então ele não passou por isso. A gente não tem nenhuma recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia nem do Ministério da Saúde em relação à relação vitamina D e Covid, não existe essa relação. E é lógico que a gente sabe que a vitamina D é muito importante, ela atua, né, uma das funções dela é atuar no sistema imune, mas a gente precisa de mais estudos. O que a gente sabe é o seguinte, o ideal é que os idosos eles consigam tomar banho de sol em rodízio, em algum momento assim, que eles não fiquem juntos, mas eles consigam, que a gente consiga levar eles expor eles ao sol, mesmo institucionalizados nessa quarentena.
Se a gente não conseguir ver que o idoso está muito confinado, vale a pena conversar com o médico e ver se a gente pode suplementar, mas assim, uma dosagem baixa de vitamina D, tá? Não precisa ser uma dosagem alta, porque senão a gente vai ter complicação. Náuseas, perda de apetite, a sede excessiva, fraqueza, hipertensão, até mesmo a lesão renal e o aumento na emissão de urina. E aí a gente pergunta o que a gente vai fazer, né, para esses idosos, para a gente prevenir o coronavírus. Então, a gente tem aí, a resposta é essa, é uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada. Então, como é que a gente vai trabalhar a barreira imunológica que a gente tem, a nossa flora intestinal, que eu acho que é uma das melhores barreiras imunológicas que existem. A gente vai trabalhar isso através dos alimentos, através das frutas, verduras e legumes, do probiótico que está nos alimentos. Então, frutas, verduras, legumes, alimentos ricos em proteínas. Então, mais do que nunca, é um momento que o cardápio do nutricionista precisa ser respeitado. Esses idosos precisam fazer 5 refeições por dia. Então, isso e os protocolos de higiene são a única maneira que a gente tem, que a gente vai estar prevenindo esses idosos em relação à Covid. Então, a gente tem a guia, estou deixando o guia para a cartilha das BRAM, tá? Em relação à Covid-19, recomendações do Ministério da Saúde e o nosso guia alimentar para vocês pesquisarem e estarem elaborando os cardápios de vocês. É essencial a hidratação, então quem transporta nutrientes é a água, né? Então é muito importante a gente estar vendo isso. E é importante também a gente saber que isso vai passar, tá? Que é um momento que vai passar e que, assim, eu espero que tenha ajudado vocês, que a gente consiga estar elaborando todos os protocolos, consiga passar por essa fase, sobreviver a tudo isso. E estou à disposição, queria agradecer mais uma vez a RN4 oportunidade. E é isso aí, vamos lutar para a gente passar da melhor maneira em relação a isso. Tá bom? Obrigada.